É uma honra estar aqui com o Tomás, inaugurando um momento novo no Sunday Drops. Neste domingo, estamos tendo o primeiro Guest Post da história e eu quero dar cada vez mais espaço para gente boa que estão com pensamentos autorais compartilharem com essa audiência qualificada. E Tomás, obrigado por topar e obrigado por escrever esse baita texto. Obrigado, Lucas. Para mim é uma honra estar aqui. Você foi uma das inspirações para eu começar a produzir conteúdo e publicar o que eu estou pensando. Então, estou muito animado de estar aqui com você. Vamos lá. Animal. É bom, esse episódio aqui sempre tem um apoio da OnFly, da Salve, então só queria deixar isso claro. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre soluções de despesas corporativas ou de telefonia, basta acessar os links que estão aqui dentro da página. Vambora! Bom, Tomás, cara, você escreveu um baita texto e é um texto que eu gosto porque ele começou com quase que um desabafo pessoal, né? A gente está falando sobre o momento da Gen Z. Então, conta um pouco da onde surgiu a ideia de escrever isso. Boa. Cara, eu acho que surge de um traço muito pessoal meu, que é de sempre ser uma pessoa muito observadora. E conforme eu fui crescendo, criança, adolescente, eu sempre percebi uma dicotomia entre como as gerações mais antigas percebiam a geração atual, então a minha geração, e ao passo que a minha geração tinha uma forma muito única e diferente de lidar com tudo. Então, com carreira, com trabalho, com as pessoas, com ambições. E conforme eu fui percebendo essas coisas e essa dicotomia entre essa percepção de outras gerações, de falar, putz, é uma geração que não gosta de trabalho, ou de não aguenta porrada, ou enfim, e do nosso lado aqui, uma forma de procurar alternativas não tão tradicionais de trabalhar, de crescer na vida, de crescer profissionalmente e pessoalmente. Então, é, naquele dia que a gente falou, que foi quando surgiu a ideia de fazer esse guest post aqui, o que estava muito na minha cabeça era, cara, o que que eu posso fazer para diminuir essa simetria de como as outras gerações veem o que a gente está fazendo e como a gente está crescendo e como a geração Z está lidando com o trabalho. E, ao mesmo tempo, como que eu consigo encorajar os meus amigos, as pessoas que eu conheço, a minha geração, a tomar uma ação para retomar o controle dos seus destinos. Porque eu acredito que eu tive um momento eureka, assim, pessoal, de falar, cara, o mundo que a gente está herdando é um mundo muito único e muito, com condições bastante desfavoráveis, e a gente está performando vida, carreira de uma maneira diferente. Então, eu queria fazer algo sobre isso, seja diminuindo a simetria para as outras gerações, ou seja, encorajando a minha geração a tomar o controle, retomar o controle do destino delas. Então, acho que aquele momento nasceu um pouco disso, isso estava muito forte na minha cabeça, sabe? Vamos começar com o nome do artigo, né? Niilismo financeiro, para quem não está habituado, o que é niilismo? Niilismo é uma filosofia que nada tem mais significado e que as coisas estão tão difíceis que não adianta você fazer nada sobre elas, já que as condições estão tão desfavoráveis, é só você deixar a vida se levar, a vida te levar, né? E niilismo financeiro, no contexto que a gente está falando, o mundo que a geração Z está herdando, ele é um mundo com tamanhas dificuldades, seja de moradia, seja de educação, seja de transferência de riqueza, que existe um silencioso espírito do tempo, que é o que eu falo no artigo, que toma conta de como a minha geração toma decisões, o apetite de risco, a forma de encarar as ambições. E então, esse niilismo financeiro, esse espírito do tempo que toma a minha geração, que eu não gostaria que tomasse as pessoas perto de mim. Então, esse sentimento de impotência sobre o futuro. Então a ideia é a gente ter uma geração, e isso se vai argumentando ao longo do tempo, ao longo do texto, que vive um tamanha incerteza e tamanhas dificuldades que elas acabam tendo até um pessimismo dentro que leva elas a tomarem decisões por impulso, porque acredita que nada mais tem sentido ou que nada vai mudar a condição de vida se seguir o plano normal. Tem até um gráfico que mostra muito isso aqui com muita
com muita precisão, que é o que você está se referindo, que é o pessimismo das gerações, né? Então, o pessimismo em 12th graders aqui. E você vê que o pessimismo, infelizmente, está em um all-time high entre a geração Z. Isso, para mim, é um ponto de evidência exatamente para o que você está se referindo, que é esse sentimento que impotência, ceticismo e pessimismo sobre o futuro tomou conta de como a gente está hoje, sabe? E o meu sentimento é, cara, o que, que eu posso fazer agora para ajudar esse não ser o rumo que a gente está indo, independente de quais são as condições que a gente está recebendo e herdando o mundo, sabe? E a gente está num momento da sociedade que a gente vive mais, a gente nunca teve tanta conexão, a gente toda semana um milagre na ciência acontece e ainda assim a gente é a geração mais pessimista. Quais são os fatores que você atribui? Acho que tem alguns fatores dentro do texto que eu discorro sobre, que para mim são muito marcantes. Então, o principal dele, existem vários. Então, moradia em um momento mais caro da história, transferência de riqueza, tem o sentimento de desconfiança e impotência do mundo, que é o que eu acabei de falar, solidão, mas para mim tem um fator que é o mais determinante na minha visão, que é o quanto educação de maneira, a educação top de linha, que a gente fala no artigo, está fora de alcance. E por que esse, para mim, é o ponto tão marcante? Porque educação sempre foi o meio de mudança e de ascensão social. Então, é o conhecimento que leva as pessoas do ponto A para o ponto B, entregam valor para a sociedade e se tornam úteis para a sociedade. E quando você olha para os dados de acesso à educação, tanto em termos financeiros quanto de acessibilidade mesmo, você vê que essa não é uma realidade que tem se tornado mais acessível em termos financeiros e das faculdades estarem aceitando mais pessoas e aumentando a taxa de admissão delas. Então, para mim, pessoalmente, esse é o maior ponto de evidência de quebra de paradigmas, que o que antes era um entendimento de como as pessoas saíam do ponto A para o ponto B na sociedade, em termos de dinheiro, em termos de oportunidades, hoje isso está muito distante. E esse sentimento de, cara, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo ter acesso a essa educação top de linha, que seria esse mecanismo de ascensão social, para mim é o que me mais marca, sabe? Sim, então, de certa forma, historicamente a gente tinha um aspecto, né? Quem tinha acesso à educação conseguia crescer na vida, conseguia ter acesso a um bom trabalho, a um bom emprego, a uma boa fonte de renda. E ao longo do tempo, não só a educação foi ficando mais caro, e acho que isso aí talvez mostre um custo do tuition, se não me engano, aumenta 700% ao longo do tempo, certo? Isso, exatamente. Como também hoje se há um questionamento sobre o quão efetivo a educação até a top de linha. Então, tô certo de que isso de certa forma traz uma incerteza que causa um pouco até do pessimismo, porque você não tem uma estrada aberta ou uma visão exatamente do que é válido daqui a 10 anos. Não que isso não aconteceu em outros períodos da sociedade, mas parece que a meia-vida do skill é muito menor hoje em dia, né? Sim, sim, e eu acho que uma coisa que contribui para isso é que não é só a educação ou a faculdade que está em um momento de desconfiança estrutural. E eu acho que estar mais caro, estar mais inacessível, ele torna meio que ele contribui para esse sentimento de não quero fazer faculdade, que faculdade é algo do passado e a mudança que o mundo muda com AI, com todas as coisas que estão acontecendo no mundo, também torna a educação tradicional um pouco outdated, por assim dizer. E mas não é só a educação e as instituições que estão e as instituições de ensino que estão nesse momento de incerteza e de desconfiança. As faculdades, as instituições de ensino são uma das tantas instituições que estão nesse momento de desconfiança por parte da geração Z. Então, uma das do outro gráfico que a gente mostra dentro do artigo é a confiança
da juventude nas instituições americanas na década, né? Então, várias linhas, exército, Nações Unidas, corte, presidente, governo, mídia, mercado, todas elas estão em all-time low da década. Então, não apenas a educação está nesse momento de desconfiança estrutural, como as instituições, de maneira geral, estão nesse momento onde a geração não acredita mais que elas são uma ferramenta de mudança ou que podem realinhar os incentivos. Isso é muito curioso e eu fico me perguntando até não só as consequências que são óbvias, mas as causas raízes. E sem dúvida a rede social, talvez, e o fato de todo mundo ter um microfone, assim como a gente tem também, ser uma das razões porque a confiança, de certa forma, ela fica mais fragmentada no mundo moderno. Você concorda com isso? Sim, eu acho que o que você faz aqui, ou o que outras pessoas fazem produzindo conteúdo, é a forma de aproveitar esse rompimento ou essa fragmentação da confiança, que é uma vez que as instituições gigantes, instituições há séculos estão estabelecidas, começam a perder confiança, abre-se espaço para a confiança ser depositada em outras instituições, em outras pessoas. Então, se posicionar como uma fonte de confiança independente, uma fonte de confiança original, é o second order effect mais óbvio e a forma mais óbvia, na minha visão, de se aproveitar disso para produzir algo bom para a sociedade, se aproveitando de um espírito do tempo, por assim dizer, um zeitgeist que já acontece, que é essa desestruturação, essa desconfiança que nasce a partir das instituições. Então, a confiança vai continuar sendo alocada em algum lugar, ela só está mudando da onde ela está sendo alocada, de mídia tradicional para outras fontes, e etc. Existe um alfa grande em ter a confiança e E essa confiança também talvez vai cada vez mais para os nichos, né? A gente não necessariamente vai confiar o que um político fala sobre saúde e bem-estar, mas talvez a gente confie mais em Huberman. Então ela acaba se mitigando e fragmentando ao longo do tempo. Outro gráfico que você mostrou que eu achei muito bom foi esse aqui, né? Que por mais que a gente tenha essa dor e que as pessoas jovens tenham ocupado mais espaço na sociedade de diferentes maneiras, a gente vê no fim do dia um aumento da idade média de congressistas nos Estados Unidos e eu aposto que é uma tendência que a gente vê cross the board, né? Então, Sim, sim, e eu acho que isso se reflete no sentimento de nobody's coming to save us. Porque quem tem o poder é quem tem o ferramental mais fácil ou mais acessível de gerar a mudança. E é quem tem o poder, quem tem o dinheiro, quem tem essa ferramenta. E se quem tem esse poder não tem um alinhamento claro para fazer isso, tipo, nobody's coming to save us, que é um pouco do sentimento de impotência, de sentir que as coisas não vão melhorar em breve ou não estão para melhorar, sabe? Então, é um pouco desse o que está tomando e acontecendo de maneira silenciosa e quais são os impactos disso no sentimento e na forma como a gente pensa ou toma decisões. bem interessante. Bora pro ponto um da moradia, que eu acho que você tem alguns gráficos e dados muito interessantes. E eu sinto isso, né? Eu não sou Gen Z. Você tem quantos anos, Tomás? Tenho 23. 23, eu tenho 29, então são 6 anos de diferença. Eu fico ali, eu sou quase um Gen Z, mas eu não creio que eu sou. Tipo, tem gente que fala 95, outras pessoas falam 97, mas eu sinto, quando eu olho até no meu grupo de amigos, de pessoas da minha idade, algo que segue a mesma constante, assim, porque cada vez mais difícil de fato você ter capital para comprar uma moradia. E até se você pega, eu acho que não existe esse gráfico, mas ano passado em São Paulo, o número de estúdios que foram lançados bateu recorde. Então, se a gente pegar basicamente o valor do metro quadrado, ele subiu muito, né? Ou seja, a gente está pagando mais por lugares menores, tem outros benefícios, o prédio geralmente é melhor e tudo mais. Mas é algo que eu acho que já afeta muito a minha geração também, sobre o aumento desse custo de moradia que a gente vê não só no preço, mas também nos aluguéis. Sim, o gráfico que eu acho que você está se referindo é exatamente esse aqui, que é
across generations, né? Então, ao longo de várias gerações, basicamente esse gráfico mostra o preço das casas americanas dividido pela mediana de renda anual de uma família americana. E o que você vê é que, basicamente, esse ratio, essa proporção, ela explode ao longo do tempo, mas especialmente ali de 2020, pandemia para frente, essa proporção está na maior antes vista. Então, o outro momento que estava próximo a patamares que a gente está hoje era na crise do subprime de 2008, quando isso estava ali em 6,8, mas ainda assim foi um momento relativamente rápido aonde isso aconteceu, e aí as coisas, essa proporção desce a nível ali de 5, mas ainda assim, a geração de millennials, que você é provavelmente, é a geração que viveu a geração inteira, do mais novo ao millennial mais velho, entre a proporção de 5 a 6 anos que precisa trabalhar para comprar uma casa, né? E isso só tinha acontecido antes, durante a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial até os millennials, essa proporção estava abaixo de 5. A sua geração foi a primeira a viver com as casas custando entre 5 e 6 da renda anual média. E aí o Gen Z mais velhos, ele completa 25 anos ali em 2022, onde esse patamar já está acima de 6. E hoje o dado mais recente dessa, dessa fonte é que é de dezembro de 2024, quando estava em 7,3. Ou seja, o mais pode-se dizer, por essa perspectiva, que a gente está no momento mais caro da história para comprar uma moradia. E o interessante é a consequência disso, né? Que é basicamente o, young adults, então jovens adultos morando com os pais, que é a porcentagem mais alta desde da Grande Depressão, e a mediana de idade de first-time US home buyers, que também está em all-time high, é, mas isso é uma consequência desse aumento dos preços, né? Então, todas essas coisas culminam para um lugar em comum. A minha dúvida quando eu vejo esse gráfico é se a gente está vivendo algo sistêmico ou cíclico. Se isso é de um ciclo de ainda resultado do Fed imprimindo dinheiro, dos bancos centrais, e eventualmente vai ter uma grande correção, ou se é algo sistêmico, se isso é a nova realidade. Eu tendo a imaginar que talvez seja uma nova realidade de fato. Sim, eu seria muito não modesto ou não humilde em tentar cravar qualquer coisa aqui. E eu acho que um pouco do que a gente traz no artigo também é que é muito difícil de prever o futuro. Tem até aquele paradoxo a lógica do cisne negro, que o Nassim Uhum. Taleb fala do motorista de táxi e o pai dele tentando, que era ministro da defesa do Líbano, tentando prever o futuro. E a realidade é que nenhum dos dois sabia, mas o motorista de táxi pelo menos sabia que ele não sabia. Então, eu acho que para mim é muito difícil falar qualquer coisa porque eu não consigo Boa. prever, mas eu acho que É. a conclusão ali do artigo é exatamente sobre isso, né? Mas Sobre o que. Não, antes da vai gente lá. ir para a conclusão, bora falar do. Acho que é o último aspecto que a gente não tocou aqui, que eu acho que você toca num ponto que talvez seja uma das grandes dores e problemas da sociedade política moderna, que envolve a como a nossa pirâmide hereditária e para onde está indo, isso envolve previdência, isso envolve a quantidade de pessoas que estão trabalhando nas maiores causas de conflito social, econômico, psicológico. Então, bora falar sobre os jovens e os mais velhos e como cada um está tendo um espaço diferente na economia. Uhum. Ah, eu acho que existem grandes movimentos que a minha geração parece fazer que parecem loucura para outras gerações. Então, e esses movimentos de carreira e de ambições são uma consequência desse mundo meio caótico que a gente herda. Então, as gerações antigas tinham trabalhos e carreiras muito mais convencionais, por assim dizer, e existe um movimento da geração Z de fazer
loucuras, entre aspas, mas que para a gente é basicamente uma reação natural do que para reagir ao mundo que a gente herda. E eu vejo isso se manifestando em muitas coisas que para os jovens são naturais e que são não naturais para pessoas mais velhas. Eu acho que dentro do nosso contexto, founders jovens seguindo venture track é um perfeito exemplo disso. É, jovens tentando empreender antes de terminar a faculdade, buscando retornos explosivos, enquanto isso poderia parecer loucura para os meus pais ou para a geração dos meus avós. Outro exemplo é a quantidade de garotas jovens vendendo conteúdo no OnlyFans e fazendo mais dinheiro que muitos diretores de É um empresa ponto quatro listada. milhões, né? 1,4 milhões de. Ex- eu- Exato. É, um É ponto quatro uma, milhões é de uma mulheres no OnlyFans. quantidade, é uma quantidade bizarra de meninas ou mulheres jovens fazendo mais dinheiro que diretores de empresa listadas. E essa é basicamente uma reação ao mundo que a gente herda, onde você precisa fazer ou buscar alternativas não convencionais para escapar disso. Então, ser influencer, OnlyFans, por mais que é algo hiper polêmico, controverso, Founders in Venture Track, cripto, prediction markets, existe uma infinidade de saídas que a geração Z usa para reagir ao mundo que a gente herda, enquanto eu entendo perfeitamente como isso pode soar não convencional, estranho, ou uma procura de atalho para outras gerações, sabe? Essa dicotomia ou essas barreiras são muito fortes até serem quebradas. Um exemplo que eu uso muito, e eu gosto, que eu acho que tem uma parte específica do gráfico que você traz um sobre como boa parte dos países, os filhos consideram que eles têm uma vida pior do que os pais no momento que os pais tinham a mesma idade. Obviamente, a gente aqui, nós dois, a gente é de uma bolha, a gente vem de lugares mais privilegiados pelo menos eu posso falar por mim, então acho que essa realidade não se aplica. Mas quando eu olho para até a realidade de amigos, de familiares, eu vejo que isso é uma coisa que acontece de fato. Assim, a gente tem uma geração que, em parte, ela tem mais dificuldades ou é menos bem-sucedida do que a geração de pais. E isso é algo muito relevante, até emocionalmente. Até nos Estados Unidos, isso é algo que já está acontecendo e acontece com uma frequência muito maior. A vida é muito mais difícil hoje. Eu vejo até na escolha de empregos, né? Se você parar para pensar, sei lá, 15 anos atrás, o pessoal falava muito sobre ser advogado, fazer direito, ir fazer concurso público, como o PEF. E acabou tendo uma abundância de pessoas, esses empregos acabaram mudando um pouco de configuração, muita gente se frustrou. Atualmente, vamos falar assim, vai ser programador, vai fazer ciência da computação. E agora o coding está indo quase completo, sendo feito por AI. Então, de fato, essa incerteza é muito grande. Sim, e é uma mudança de paradigma completa. Então, os caminhos eles estão sendo passando por stress test, até que em algum momento pode ser que simplesmente algumas profissões não existem ou alguns caminhos que são tradicionais vão simplesmente deixar de serem perseguidos ou um objeto de desejo, porque outros caminhos estão se mostrando mais atrativos financeiramente, com mais liberdade, tendo essa quebra de paradigmas geracional a nível de carreira, né? E tem um livro que é incrível, do Barney Robarts, que ele chama Boom. Ele fala sobre bolhas. E um dos aspectos que ele fala sobre o crescimento econômico, e quando a gente olha o crescimento econômico de talvez 1950 até os anos 2000, foi um crescimento de boa parte dos países. Você pode crescer de duas formas. Um é aumento de produtividade, então você aumenta a produtividade, ou você aumenta a quantidade de pessoas na economia, ou você começa a empregar mais capital dentro dessa economia. E aconteceu os três, né? Dos anos 50 aos anos 2000. E o que a gente vê hoje é uma composição diferente. Ao invés da gente estar colocando, por exemplo, dinheiro na economia americana para trabalhar, as pessoas vão trabalhar para pagar o imposto, porque a economia americana tem um déficit de 1,8 trilhões e paga quase 1,2 de juros ao ano. Então você está pagando a conta talvez de um crescimento econômico que aconteceu lá atrás também, né? Assim como você também está aproveitando o benefício da evolução tecnológica e da infraestrutura construída. Mas é outro molde de economia do que você está vivendo nessa realidade. Sim, para mim o que mais fica de tudo isso é que cada geração tem seu status quo. Então, a sua geração teve um status quo de colher, colher
escolhas que outras gerações fizeram economicamente, culturalmente, socialmente. A gente, como geração Z, está colhendo frutos de escolhas e acontecimentos de outras gerações. E uma coisa muito interessante é que esse todo racional disso aqui não é um grande vitimismo, porque assim como a sua geração teve um status quo, a geração dos meus pais teve um status quo, a geração dos meus avós tiveram um status quo, então, e essa é a nossa. Não é, uau, pela primeira vez a gente tem condições desfavoráveis. Não, outras gerações também tiveram isso. Talvez a nossa geração está sendo mais afetada, mas não é algo que nunca Sim. aconteceu na história, É. não é um vitimismo. Antigamente você pegava uma gripe e podia morrer, né? Ou sei lá, a mulher não tinha direito a voto. Então, mas eu entendo isso que você fala e a importância desse texto para mim é muito mais esse entendimento do que acontece com a Gen Z, né? Porque a gente está muito acostumado a só apontar, ou essa geração trabalha menos, ou ela tem mais dificuldade, ela é mais preguiçosa, ela é mais depressiva, ou senão ela passa mais tempo no quarto. Então, acho que pelo menos pré e pós-leitura, eu sinto que hoje se você ver um jovem na rua hoje, abrace ele e fale que tá tudo bem, que tudo vai ficar certo. Mas você passa a ter uma empatia, por isso que eu acho que é um artigo tão importante. Mas a gente tivemos esse grito agora de desespero, de você nos ensinando e ensinando todo mundo que está aqui ouvindo o que está acontecendo com a Gen Z e porque também existe uma dificuldade natural. Vamos pensar agora no pós. E aí, diante disso tudo, qual a previsão, como pensar, qual o próximo passo? Essa foi a pergunta que você me fez quando eu te apresentei o artigo pela primeira vez, né? E depois desse. Você me apresentou o artigo e aí a ideia inicial era eu trabalhar muito nessa parte de implicações. Eu falei, Tomás, o problema é seu, é você que vai me trazer essa resposta, porque você que está vivendo essa dor. Exato. E eu tentei por algumas semanas pensar intensamente sobre como o futuro se parecia. E eu não conseguia sair do lugar, porque, como a gente falou, o futuro é muito imprevisível. Então, parece que todo mês a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, a gente está à beira de uma guerra comercial aparentemente sem precedentes. A economia americana está no maior proporção de dívida pelo PIB em décadas. Então tem muita incerteza no ar. Tentar prever qualquer coisa de próximo passo seria muito desonestidade da minha parte intelectual mesmo. Então, o que eu tenho pensado de próximos passos é não o que vai mudar, mas sim o que vai continuar. Então, quais são os princípios que nos trouxeram até aqui? Não importa se o mundo estava em chamas, em paz, o mundo em transformação ou um mundo perene, um mundo contínuo. E no momento que eu fiz essa reflexão, as coisas começaram a ficar mais claras na minha cabeça. De os próximos passos, ou a forma como eu estou me posicionando, eu tenho tomado de próximos passos acionáveis, para mim tem sido muito mais pensando o que vai continuar, por mais que o mundo esteja caótico, porque esses princípios já continuaram, mesmo em momentos caóticos antes. Então é É um o pouco Jeff disso Bezos, que. né? É o princípio do Jeff Bezos, ele fala, né? O que não vai mudar em 7 anos e o que não vai mudar em 10 anos. E até o Morgan Housel que fala também, tem um livro Same as Ever. Então eu gosto dessa linha de pensamento sobre o que não vai mudar. Exatamente. E aí, no momento que eu comecei a pensar sobre isso, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Então, princípios que, não importa como o mundo estivesse, eles foram geradores de valor para a sociedade. Eles trouxeram progresso para a gente. E ali no final, basicamente, são quatro princípios que, para mim, soam como intergeracionais. Então, eles cruzam gerações para levar a gente para o próximo passo. E aí, eles são ali, que na minha cabeça, com clareza, são intergeracionais, que é assumir riscos, singularidade, relacionamentos profundos e agency, que são quatro que, não importa como o mundo estivesse, levaram a gente para onde a gente está hoje, foram drivers massivos de criação de valor. Taking risks. Vamos começar por ele. Taking risks. Acho que a frase que mais me marca dessa sessão é:
a gente vive sob o apetite de risco de outra pessoa. Então, as casas onde vivemos, as verdades que nós tomamos como verdade, as verdades convencionais, a sabedoria convencional que a gente toma como verdade, um dia foi dita por alguém que quebrou a conventional wisdom da época. Os produtos que nós usamos, eles vieram do apetite de alguém de assumir riscos. E para mim, isso é intergeracional e não vai continuar, não vai mudar agora, não vai ser porque o mundo está do jeito que ele está, que a partir de agora a gente assumir riscos não vai ser mais importante ou não vai ser um driver de valor. Então, e de maneira acionável, para mim, isso é tomar um risco diário ou tomar coisas que te deixariam com medo e seguir mesmo assim. Compartilhar o seu pensamento com o mundo, mandar uma DM para um investidor, para um co-founder, para quem quer que seja, mudar de cidade. Existem milhares de coisas acionáveis que entram dentro desse princípio universal e intergeracional que foi e vai continuar sendo o driver de sucesso. Muito legal. Vamos para o segundo aspecto. Eu concordo 100%. Acho que se você não assume risco, você está, de certa forma, sendo quase que um index da economia e do mundo. Você é tipo, você é beta, né? Você não está no alfa. E o beta da sociedade moderna é muito pior porque o meio está sendo esmagado. Então, de certa forma, você precisa buscar estar no extremo, porque o meio com AI, com toda a revolução tecnológica, é um lugar muito ruim para se estar. Acho que ao longo do artigo você traz um pouco disso também. Mas vamos para o segundo, que é um aspecto que eu gosto muito, que você fala da singularidade e que, de certa forma, a autenticidade e quem você é, talvez é o grande diferencial competitivo que você pode ter, né? Sim, para mim, esse é aumentar a aposta no que te soa natural ou é natural para você e é difícil para os outros. Dentro, na minha visão do mundo, principalmente agora, muitas coisas vão ser replicáveis facilmente com AI, com uma tecnologia ou capacidade tecnológica que a gente não faz ideia do que vai ser possível de fazer ou de trocar um humano por uma máquina fazer. Então, coisas humanas e desejos humanos, curiosidades genuínas humanas é o que vai tornar a gente competitivo em um mundo onde uma máquina vai poder fazer muita coisa que a gente pode fazer. Então, pensamentos originais, desejos genuínos de pintar, arte, escrever, a capacidade de se relacionar e de construir relações com as outras pessoas, todas essas coisas são coisas que uma AI não vai poder fazer e que dificilmente outras pessoas vão conseguir ser melhores do que você. Tem uma frase do Naval que acho que é, sumariza esse ponto que é ninguém pode ser melhor, ninguém pode te bater em ser você mesmo. E essa é uma verdade universal que vai perdurar, não importa como o mundo está, ou se o mundo está caótico, ou se o mundo está bem, você sempre vai ser você sempre vai ser o melhor em ser você mesmo. Play your own game. Relacionamentos profundos. Esse A frase que mais me marca dele é que o mundo é uma coleção de. O mundo é uma galeria de criações e os relacionamentos, eles são os motores de qualquer criação, porque eles tiram o melhor de nós, eles nos inspiram, eles nos provocam, eles, nos, eles extraem o melhor e o pior de nós. Então, se a gente não tem uma base profunda de relacionamentos profundos, de pessoas que a gente gosta e que genuinamente se importam com a gente e a gente se importa com elas, a gente se torna muito superficial na capacidade de criações que a gente consegue entregar para o mundo e, consequentemente, a gente não consegue ser útil de maneira massiva para o mundo. E, na minha visão, relacionamentos sempre foram e sempre vão continuar sendo a base de companhias duradouras, de boas criações, de amizades boas, de tudo que são criações genuínas e que levam o progresso. Existe relacionamento na base, seja você com o seu co-founder, seja você com o seu time de 3 pessoas, mas a fundação de qualquer criação
vai ser e vai continuar sendo sua capacidade de se relacionar e de se importar com as pessoas e de gerar um sentimento de conexão com as pessoas. Demais. E vamos pro último aspecto agora. Agency. Esse é um termo que eu fico pensando como traduzir ele para o português. Se fala agência ou... Porque ele fica soa um pouco estranho e é um dos termos talvez mais usados em 2025, em 2024. E ele diz muito sobre a sua capacidade de agir, de ter de fato força de vontade e ir atrás, certo? Sim, a minha descrição de agency é a sua capacidade de ouvir é impossível e de continuar e fazer independente do que as pessoas julgam como impossível ou possível. E para mim essa vai ser também um traço intergeracional que vai se tornar mais importante agora, porque conforme o custo de levar algo para o mundo cai significativamente com AI e diversas ferramentas que permitem você pensar algo e colocar esse algo para o mundo, fazer as coisas se torna mais uma questão de desejo, de vontade, de querer ir e fazer do que de ter recursos ou de ter conhecimento, ou de ter a permissão ou de não ter a permissão. Então, você consegue criar um app em minutos com Lovable, você consegue criar sua audiência com Substack, com podcast, com Twitter, sem nenhum custo. Conforme esse custo de compartilhar as coisas com o mundo tende a zero, é muito mais uma questão de você querer fazer. E esse artigo, e esse pensamento, e esse guest post como um todo, é uma manifestação disso, na minha visão. É eu olhar algo que eu considero ser um segredo no mundo, que poucas pessoas parecem entender ou enxergar, e não guardar isso para mim, e como eu levo isso para o mundo, dado que eu acho isso muito importante e que eu posso ter a oportunidade de encorajar outras pessoas a retomarem o controle de seus destinos. Então, esse agency e esse guest post também é uma manifestação disso na minha visão, de não estar contente com o que eu vejo, mas de ir em direção ao que eu quero fazer. Porque você sabe qual é um dos maiores custos, né? O custo de não fazer nada. Esse aí é o custo oculto do mundo. E eu sinto que é a gente criar sair da inércia. E o mundo de hoje, ele é um grande motivador de inércia. A gente tem dopamina ao monte no momento que a gente quiser. A gente tem milhares de coisas para se entreter. A gente tem uma armadilha gigantesca para se manter inerte a tudo que está acontecendo. Mas, e de certa forma, a Gen Z ainda mais, porque ela nasceu já nesse novo momento. Então, o Agent, sem dúvida, é o grande skill do século, na minha visão. Acho que esse é o grande ponto. E Tomás, pô, muito obrigado, cara. Acho que foi um dos melhores artigos que eu li nos últimos tempos. Um dos que eu mais aprendi. Um bom artigo é aquele que você entra de uma forma e sai com nova reflexão, um insight que perdura na sua cabeça. E também parabenizar, porque como diz aquele artigo, você quis build something heavy e você realmente buscou. Então, cara, eu adorei. Espero que quem tá ouvindo até agora também tenha gostado. Depois vai ter o Substack do Tomás e tudo mais. Mas valeu. Obrigado, Lucas. Como eu disse no começo, é muito legal fazer isso aqui porque você me inspirou a produzir algo autêntico e jogar no mundo. E fazer isso aqui agora significa muito para mim. Obrigado quem esteve com a gente até agora escutando. Espero que tenham gostado. E muito obrigado. Espero que tenham mais aqui. E é isso. Vamos para cima. Valeu, Lucas. Valeu.